Fala família! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo da família Monteiro pelo Mundo. E hoje com um tema bem interessante. Uma seguidora nossa solicitou esse tema geral que a gente tinha em mente para gravar, mas ficávamos sempre colocando para frente. Como teve essa questão da nossa seguidora pedir, nós trouxemos aqui um tema que vai ajudar muito você que tem criança, que tem filhos em idade escolar. E é uma pergunta recorrente que nós recebemos em quase todas as caixinhas de perguntas que a gente abre, até mesmo aqui no YouTube, que é: como matricular meu filho numa escola em Portugal? Como é que é o processo? Quais são os documentos necessários? Quais são as idades para cada nível da escola aqui em Portugal? Então, depois da vinheta, fica até o final desse vídeo que nós vamos te contar tudo que você precisa saber para poder fazer esse processo. Meus amigos, estamos aqui. Então, vamos aqui contar vários processos. Nós vamos contar a experiência da nossa história, vamos contar o que a gente conhece sobre a lei, tá? E vamos contar ainda, tem um bônus no final do vídeo para você que já vive aqui em Portugal e caso você queira mudar o seu filho de escola, como é que é esse processo. Nós passamos recentemente por isso, né, amor? Sim. E vamos aqui trazer para vocês essa informação. Primeiro passo, tudo começa no seu planejamento ainda no Brasil para vir para Portugal, né, filha? Com relação aos documentos que você precisa trazer para o seu filho. Antes disso, a gente vai falar também sobre as idades escolares, que é muito importante você saber onde é que o seu filho vai se enquadrar. Então, quais as idades para cada nível escolar aqui em Portugal, e não são todas as idades que existe a obrigatoriedade de a criança estar em uma instituição de ensino pública de Portugal. Primeira idade, de 0 a 3 anos de idade, é a idade de creche. É muito parecido com o Brasil nesse ponto, e nesse ponto em específico, você precisa estar muito ligado que normalmente as vagas são disputadíssimas. Isso eu estou falando em todo o território português, principalmente nos grandes centros. Para vocês terem uma noção, tem mães que ainda grávidas já vão nas instituições, nas escolas, nas creches, fazer uma pré-matrícula do filho que nem nasceu ainda, para que quando nasce, consiga já matricular a criança, porque tem disputado, fila né, de as espera, vagas. né? Tem fila de espera, para vocês terem uma noção, para a questão da vaga de creche aqui em Portugal. Dependendo da região, né, tem realmente fila de espera. E se não conseguir naquele período que a mãe precisa colocar o filho para trabalhar, ou enfim, ela precisa vai para as regiões ao redor, né? Exatamente, vai buscar em outras cidades para ver se tem vaga. Ou vai recorrer às creches particulares, que aqui também tem. Isso. E não são baratas, assim, tem uns valorzinhos bem salgados, mas pronto. A necessidade muitas vezes faz com que as mães matriculem também nas creches particulares, tá? Nada comparado aos valores das creches no Brasil. Não, nada. Até porque a grande maioria aqui é integral, né? A grande maioria vai de manhã e tarde para poder deixar muitas pessoas trabalharem. Com tudo já, tipo... A alimentação... lanche, almoço, tudo. Mas a parte pública é isso, não existe uma obrigatoriedade da parte do governo em ter disponibilidade de vagas para todas as crianças, todos os bebês, até porque de 0 aos 6 anos não é obrigatório. Mas creche é de 0 a 3 anos. De 3 a 6 anos é a pré-escola aqui em Portugal. E também não tem, né, amor, obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade. Porém, a gente já observa que existe uma escala maior de vagas disponíveis, principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros, né? Eu falo isso pela nossa experiência. Nós não tivemos dificuldade de matricular o João Lucas nem na primeira escola que ele estudou, pública aqui de Portugal, e nem na outra que ele vai estudar a partir de agora, porque a gente se mudamos de cidade. Vamos já falar para vocês como é esse processo de transição também da escola, mas vai ser mais para o final do vídeo. Então, se você tem interesse também nesse assunto de saber como você faz para transicionar o seu filho de uma escola para outra, fica até o final, tá? Detalhe, quando no vídeo passado nós falamos sobre o meu trabalho, no processo do trabalho, quando eu saí e tudo, e a gente falou um pouco de quando eu mudei para essa aldeia e matriculei o João Lucas lá.
quando eu comecei a trabalhar lá, eu precisei matricular lá também. Isso. Então foi muito rápido esse processo. Eu saí do trabalho que eu já tinha conseguido e já fui direto matricular o João Lucas e foi muito rápido. Só levei o NIF, o NIS, o restante dos documentos. Peraí. Antes de falar da documentação necessária... Não, mas eu não ia falar dos documentos ainda. Sim, mas calma. Antes de você falar qualquer feedback aqui ou qualquer spoiler sobre documentação, inscreva-se no nosso canal, tá? Deixe seu like, deixe no comentário aqui alguma dica, algum vídeo que você queira solicitar, ative o sininho, as notificações. Não esquece de curtir. Não esqueça, também. isso é muito importante para que a gente cresça e que a gente consiga continuar trazendo aqui conteúdo de relevância para vocês. Agora sim, meu amor, quais são os documentos necessários para ser Ainda não. Ainda não? Segue a gente também no Instagram, que a isso. gente todo dia a gente posta nosso dia a dia e tudo mais, novidades também, né? Pra vocês. Exatamente. Tá, agora sim, então agora sim, quais O documentos André vai necessários? falar dos documentos necessários, mas assim, o que eu tava falando eu cheguei lá, entreguei o NIF e o NIS e já fez a matrícula, ele já podia começar no outro dia já. Exatamente. Então foi muito tranquilo, graças a Deus, lembrando que nós chegamos, eu comecei a trabalhar em outubro, não foi? Foi. Não, novembro. Eu comecei em outubro, Foi você em novembro. Então já não foi num período assim tão, né? Não foi numa pré-matrícula, porque existe um período de matrículas, que é antes de setembro, né? Exatamente. Esse já é um ponto muito importante. O calendário escolar em Portugal é diferente do Brasil, se você não sabe, tá? Aqui as aulas não começam em janeiro e terminam em dezembro, como vocês estão acostumados no Brasil. Aqui se inicia o calendário escolar em setembro e encerra-se em final de junho para julho, tá? Então existe o período de férias de julho e agosto aqui em Portugal, além dos recessos de final de ano e essas coisas, tá? Então a matrícula, seja na creche, ou na pré-escola, ou na escola, que a gente vai já falar para vocês como é que funciona, ela começa em abril do ano, de todos os anos. Normalmente abre essas matrículas em abril. Porém, isso não quer dizer, como a Tainá já falou, que se você chegar em novembro, por exemplo, o seu filho vai ficar fora da escola, porque eles aceitam, às vezes a criança chega no meio do calendário escolar, começa a estudar, né? Mas provavelmente se ela tiver em idade escolar já de fato, ela vai ter que regressar para a série anterior para poder cumprir toda a agenda daquele ano letivo, certo? Isso. Agora sobre documentação, uma dúvida muito recorrente também, eu já recebi diversas vezes essa pergunta. Quais documentos eu preciso para matricular o meu filho, tá? Lembrando, aqui em Portugal, infelizmente, às vezes as coisas não se comunicam direito. Então, em determinada região, o agrupamento de escola pede uma coisa, em outra pede outra. A gente vai falar para vocês aqui a nossa experiência. Aquilo que a gente nos foi solicitado de todas as vezes que a gente matriculou o João. Por quê? Eu vou contar agora a história do João Lucas aqui em Portugal com relação à escola. Assim que a gente chegou em Portugal, nós moramos no centro de Coimbra. E a escola que ficava mais próxima da nossa casa era uma escola particular. Então, como a gente estava começando a adaptação, eu já saí logo para procurar emprego, a Tainá também já queria começar a entregar currículo, tudo aquilo. Nós tínhamos muita pressa para começar a trabalhar, nós matriculamos eles numa escola particular. Na altura, pagamos 150 euros de mensalidade numa escola excelente. Da mesma forma que fomos atendidos na escola pública, fomos atendidos lá também, sempre muito bem dispostos. As professoras, uma educação assim absurda, não tem o que falar, não tem o que reclamar, só elogiar realmente. Só um detalhe da escola particular. Quando nós matriculamos, eles fazem um cálculo em cima do que você ganha. Isso. Então, a gente precisou trazer nossos rendimentos do Brasil. Como a gente não tinha salário aqui ainda. Como nós não tínhamos rendimentos aqui ainda, eles precisaram desses rendimentos de lá para fazer um cálculo de quanto que ficaria a mensalidade. E aí pediram o nosso imposto de renda, que é como se fosse o IRS de Portugal, para poder fazer esse cálculo base, e ficou calculado em torno de 150 euros a mensalidade. Tá? Documentação básica que nos pediram: passaporte da criança, passaporte dos pais, né, para poder identificar, a caderneta de vacinação do João Lucas atualizada. É muito importante você trazer a caderneta de vacinação do seu filho, do seu bebê, da sua criança, do seu filho, enfim. E a parte do NIF e NIS, já falei. Passaporte é documento de identificação básico, para tudo vai pedir. E a parte do NIF, que é o número do contribuinte do João Lucas, e a parte do NIS do João Lucas, e os nossos também.
isso na escola particular. Precisou da documentação dos pais também, ficando responsável da financeiro. educação. Exatamente, eu vi responsável financeiro. Nós ficaremos responsáveis por pagar a questão da mensalidade. É porque existe, tem gente que acha que é totalmente gratuito, né? Não, mas aqui também existe a parte particular. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da questão do valor que a gente paga né? Todos os meses. A gente paga na escola. Mas pronto. Mesmo sendo do governo. Né? Passando disso, um mês e pouquinho que a gente estava aqui em Portugal, eu consegui trabalho numa cidade que ficava a 25 quilômetros de Coimbra. Tainá, como já falou para vocês no vídeo anterior, se você não assistiu, volta lá e assista, contando a trajetória dela profissional aqui em Portugal. Ela conseguiu também trabalho nessa mesma cidade. Consequentemente, matriculamos o João Lucas numa escola pública dessa cidade, porque ia ficar completamente impossível da gente deixar o João na escola de manhã, ir para o trabalho, voltar a tempo de buscá-lo na escola e ir para casa. E nós nos mudamos também depois para essa cidade que a gente morou durante bastante tempo aqui em Portugal. A escola pública foi pedido basicamente os mesmos documentos da escola particular. Passaporte da criança, caderneta de vacinação atualizada, NIF e NIS, tá? Só que foi muito rápido, assim, João Lucas matriculou, no outro dia a diretora já falou, se ele quiser vir estudar amanhã já pode, entendeu? A gente já iniciou o processo com ele e isso aí vai um ponto muito importante. Aí é um detalhe muito importante que muita gente despreza essa informação, despreza esse detalhe que é tão importante. A criança ter os documentos portugueses também o mais rápido possível, porque sem o NIF, sem o NIS, nós, pela nossa experiência, pelo que a gente passou aqui, a criança não consegue se matricular. Tá? Então é importante a criança também já chegar em Portugal ou adolescente com a documentação básica portuguesa, beleza? Depois disso, o João Lucas estudou lá durante quase 2 anos, né, amor? Sim. Que foi o período que a gente passou naquela região. E um detalhe importante agora, que eu vou falar para os pais que tem criança de fato em idade escolar, porque o João, nosso filho, também estudou em pré-escola e estuda até hoje, porque ele tem 5 anos ainda. Só a partir de 6 anos que ele vai começar a estudar na escola de fato, né? Vai entrar na parte do ensino básico, como eles chamam aqui. Você que tem filho de 6 anos em diante, seu filho já vai chegar aqui, já vai ingressar na escola. André, quais os documentos a gente precisa levar para o nosso filho já estudar em Portugal? Aí acrescenta-se um documento, pela experiência que a gente tem e como a gente conversa com muitas pessoas que têm filhos em idade escolar, que é o histórico escolar brasileiro da criança. Eles pedem isso também para entender a grade curricular da escola e ver, né, onde é que a criança vai se adequar. Então, além de passaporte, NIF, NIS, caderneta de vacinação atualizada, é importante você também solicitar o histórico escolar da sua criança. E aí uma dica muito importante, tem muita gente que deixa para pedir esse documento na véspera de viajar. E a maioria das escolas no Brasil, isso eu falo por experiências que a gente já consultou aqui antes de gravar esse vídeo para vocês, pede pelo menos 15 dias de antecedência para poder entregar esse documento. E aí tem gente que pede na véspera, faltando 1 semana, 5 dias para viajar e não consegue trazer esse documento para Portugal. Então, muita atenção com isso, porque isso pode ser um impeditivo de você conseguir matricular o seu filho. André, o meu filho está fazendo a 5ª série no Brasil. Quando ele chegar em Portugal, qual é a série que ele vai entrar? Depende. Depende de uma avaliação que normalmente as escolas vão fazer para saber as capacidades do seu filho, o nível que ele vai estar aqui em relação ao ensino português. E é o resultado dessa avaliação que vai dizer se ele vai permanecer na mesma série, se ele vai regredir para uma série anterior ou se possivelmente ele vai até avançar para uma série à frente, ok? Então fique ligado também nessa situação. André, aonde que eu vou quando eu chegar na minha cidade, na cidade que eu vou morar em Portugal? Qual é o órgão que eu procuro para poder matricular o meu filho? Existe um órgão? Existe um lugar específico ou eu vou em qualquer escola? Não, existe um órgão específico que, pelo que a gente sabe, todas as cidades, os conselhos que são os municípios aqui de Portugal, tem esse órgão, que é o agrupamento de escolas da região. Então, por exemplo, a gente morou numa cidade chamada Penela. Lá em Penela existia o agrupamento de escola, que normalmente fica dentro da escola principal, né, da cidade. E é lá que você vai ter que se dirigir com a documentação do seu filho
e eles vão fazer a análise, né, para saber se a criança vai estudar naquela escola mesmo, que é a central normalmente, ou se às vezes você morar numa cidadezinha um pouco mais afastada e tiver outras escolas mais próximas da sua casa, ele vai direcionar para aquela outra escola. Geralmente, quando é creche, não fica dentro da escola. Por exemplo, lá na cidade que nós morávamos, na aldeia que nós morávamos, era próximo, mas não era dentro da escola. Quando eu matriculei o João Lucas, como era pré-escola, eu fui direto na secretaria mesmo e eles resolveram lá e conseguiram matricular. Mas eu sei de casos, né, de amigas que foram matricular crianças na creche e precisaram ir primeiro nesse agrupamento, que é lá nessa cidade, ficava ali na Santa Casa da Misericórdia. Próximo da Santa Casa, exatamente. Então eu acho que as dúvidas principais a gente já respondeu, você já tem agora informação suficiente para chegar em Portugal e conseguir matricular o seu filho e, inclusive, só para vocês terem uma noção, se você vier com toda a documentação certinha, todo o processo direitinho, nós temos casos aqui, exemplos de famílias que chegaram e com 2 dias a criança estava matriculada na escola e estudando. Tá? Isso é muito importante também para você, pai, você, mãe, conseguir ter a liberdade de poder procurar emprego, poder trabalhar de forma tranquila, porque a grande maioria das escolas aqui são de ensino integral, né? Você consegue deixar a criança de manhã e pegar só no final da tarde. Se você morar um pouco afastado da escola, pelo que a gente sabe, né, a grande maioria dos conselhos também disponibiliza transporte gratuito para a escola, para a criança, pegando em casa, deixando em casa depois, tá bom? Então isso facilita muito a nossa vida. E existe um detalhe muito importante, tá? A grande maioria das escolas tem um período de ensino que é uma extensão escolar, de horário, tá? E de dias, para os pais que trabalham, tá? Porque assim, a escola é integral, mas ela não funciona muitas vezes no horário que você vai estar trabalhando ali na totalidade, de 8 da manhã até 5, 6 da tarde. Para que a criança fique na escola durante todo esse período, existe uma extensão de ensino, que em alguns lugares chama AF, outros lugares chama ATL, tá? E você vai deixar, a criança vai passar o período de estudo, né? E depois ela fica em atividades extracurriculares, pintura, artes, música, enfim. São atividades para poder ela estar ali na instituição de ensino, entretida até que o pai possa ir buscar, né? Tem um horário limite, obviamente, mas isso é muito importante, nos ajudou demais, porque o João Lucas a gente podia deixá-lo de 15 para as 8 da manhã até 18h30 todos os dias. Isso é uma mão na roda para que a gente conseguisse. Aí tem lugares que pode deixar até 7h30. Isso. Isso depende Varia do local. de escola para Então, escola. é sempre bom conversar lá e perguntar tudo sobre esses horários do ATL, né? Exato. E é pago, né, amor? Exatamente. Tem uma taxinha que a gente paga todos os meses. André, mas qual é o valor dessa taxa? Depende. Isso é um assunto para um próximo vídeo, mas eu vou dar só uma pincelada, que é a questão do benefício que a criança recebe aqui, do escalão, enfim, existem uns escalões aqui do governo, e que dependendo desse escalão, você vai pagar uma taxa ou não, ou se você não tiver escalão, se a criança não tiver Mas vamos falar inscrita. quando a pessoa não tem escalão, que foi o nosso caso. Pronto, quando a pessoa não tem escalão, ela paga o valor integral. Nós pagávamos por mês, quando o João Lucas não tinha escalão, quando ele não estava inscrito no programa do governo, 36 euros por mês aproximadamente. Que é por dia, né, que se paga. Isso pode variar, tipo, o João Lucas não foi para a escola nem segunda nem terça. Aí você tem como marcar. Existe um no sistema SIGA, que chama aqui. Aí você acompanha todo o processo do seu filho nesse sistema e tem essa questão da marcação das refeições. Você vai essa taxa, só para vocês entenderem, tá? É um auxílio que você vai estar dando, você vai estar pagando, contribuindo para que a criança tenha direito às refeições na escola. Então, lanche, almoço, tá? E é uma contribuição, não é um valor integral. O governo entra com uma parte. É muito pouco, né, por dia. Exatamente. E quando você entra nesse programa do governo, dos escalões, no caso do João Lucas, ele está no segundo escalão, já corta pela metade esse valor. Então, hoje, a gente paga aproximadamente 16,5 euros, 17,5 euros, enfim, alguma coisa nesse sentido, para que ele possa ter direito a essa extensão escolar e faça as refeições na escola e fique tranquilo. Tipo assim, é um valor muito baixo em vista do benefício que a gente recebe, tá? Agora, o bônus. Mas antes desse bônus,
já segue aqui a gente, curte, comenta e compartilha esse vídeo se você estiver gostando. Comenta aqui se você gostou, se você tem alguma ideia de outro conteúdo pra gente fazer aqui. Se você gosta da família Monteiro, comenta aqui também. E também segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente vai colocar aqui. Isso. E se ficou alguma dúvida, se ainda ficou alguma lacuna, porque como a gente sempre fala, nós não somos os donos da verdade. Essa é a nossa experiência, a nossa vivência, mas pode ter ficado alguma lacuna. E aí você pergunte aqui que a gente vai ter o maior prazer de te responder também nos comentários, tá? E vamos ao bônus, então. O bônus é como transicionar, como transferir o meu filho de uma escola para outra em Portugal. Ah, André, eu estava morando numa cidade, consegui emprego em outra cidade, consegui uma casa com arrendamento mais barato em outra cidade, ou não gostei muito daquele lugar, fui para outro local, preciso matricular o meu filho naquela outra escola. O que eu preciso fazer? Essa informação vai te permitir ganhar tempo, tá? E dinheiro também, porque tempo é dinheiro, tá? Então, assim, quando nós nos mudamos, nós estamos morando em outra cidade aqui em Portugal, a gente estamos em Coimbra, mas em outro concelho. Nós resolvemos matricular o João Lucas, né? Tivemos que tirar o João Lucas da escola que ele estava para outra. E aí o que a gente fez? Primeiro nós fomos na escola da cidade que a gente iria morar. E quando chegou lá, nos foi informado, olha, não, você precisa ir na escola que ele está matriculado, de lá eles vão fazer a transição da matrícula para cá. Então você vai precisar dizer qual cidade você vai morar e dentro do sistema SIGA, que foi esse sistema que a Tainá falou, onde o seu filho, todas as informações do seu filho fica lá e ela é uma plataforma nacional, ok? A escola que ele está matriculado pode fazer a transição da matrícula de um lugar para o outro. E foi assim que a gente fez, né, amor? Isso. Fomos lá, informamos que nós estávamos nos mudando, tem que dar um motivo pelo qual você quer tirar o seu filho da escola. Estávamos nos mudando para uma cidade que ficava a 40 minutos de distância, que não tinha sentido a gente ficar indo e voltando. E aí fizemos a transição. Tudo certo. Só que nós nos mudamos em junho, para quase final de julho, já estava no finalzinho do ano letivo. E aí vai um ponto muito importante para poder vocês entenderem isso também. E você poder adequar a sua logística da melhor forma possível. Toda criança que é matriculada na escola em Portugal, ela tem um seguro que cobre ela, tá? De tudo que aconteça naquele ambiente escolar com ela, se Deus o livre acontecer um acidente, qualquer tipo de problema. Na verdade, não só dentro da escola, né? No período que ele está, no período escolar, né? Se ele sair, né? Estiver indo no transporte da escola para casa, acontecer um acidente, qualquer coisa, tem esse seguro que cobre a criança. A gente não sabia disso, né? Um benefício que a gente não tinha essa noção. Só que quando a gente fez a transição de matrícula do João, da escola que ele estava para a nova escola, a gente correu lá para a nova escola já achando assim, beleza, o João Lucas vai começar a estudar amanhã também na nova escola, porque tá tudo certo, né? Vai ter direito ao ATL, o ATL, como eu falei, ele é extensão de horário e extensão de dias. Então, nas férias, as crianças também têm atividade para que os pais possam trabalhar. Imagina, são 2 meses que a criança fica em casa e se você não tiver essa extensão, você vai ter que ficar em casa também. E não tem emprego no mundo que dê 2 meses de férias, entendeu? Então, a gente, vai dar certo e tudo. Quando a gente chegou na nova escola, ó o dedinho, não, você não pode trazer o seu filho para cá, porque como está no período final já está no final do ano letivo, nós não temos como dar a cobertura do seguro para o seu filho. Consequentemente, ele não vai poder estudar apenas quando iniciar o novo ano letivo, que só inicia em setembro. Então, a senhora falou assim, mas vocês podem, ele ainda está coberto pelo seguro da escola de Penela. Exatamente. Só que de onde a gente está morando para Penela é uns 40 minutos, né? Imagina. Então, imagina todo dia a gente ir voltar para casa, trabalhar e depois ter que pegar novamente, voltar. Como a gente trabalha de home office, né? E como você já sabe, porque eu tenho certeza que você já assistiu o vídeo anterior da Tainá, sabe que também ela está trabalhando junto comigo nesse momento, né? Não faz sentido a gente ir e voltar todos os dias. Então, nós vamos passar esse período conosco em casa, com muito cuidado, muita atenção. Se você for fazer esse processo de transição, analise essas questões para que você não fique realmente descoberto
né, e tenha que ficar com o seu filho. Enfim, ficar com o nosso filho é uma benção, a gente adora, mas precisa trabalhar. E quem tem criança em casa... de home office sabe o quanto Quem tem criança em casa sabe o desafio que é ter que trabalhar. Quando a gente está gravando esse vídeo para vocês aqui, ele já interrompeu umas 5 vezes aí. Entra aqui no escritório, tá com fome. Comeu banana, já comeu biscoito, mas tá com fome ainda. Coisas de criança, não tem jeito. A gente tem que ter esse jogo de cintura até que o ano letivo comece, mas nós estamos aqui trazendo a nossa experiência para que você não possa passar também por situações como essa, beleza? Só mais uma coisa que eu acho que a gente não falou no vídeo, a questão dos horários direitinho. Nós falamos que o ATL, o AF, ele vai pode ser de 7h30, 7h45 até às 6h30 no nosso caso. Tem escolas que vai até mais cedo, sim, começa mais cedo e termina mais tarde. Mas a questão escolar mesmo, horário escolar mesmo, caso você não tenha direito a ATL, o AF, que você tem que provar que você trabalha, que está trabalhando, tem que trazer uma declaração na escola que está trabalhando. Caso você não tenha como provar isso, você não vai ter direito, e o período é de 9 a 3, 4 horas ali. Isso, o horário normal. Esse é o horário de escola. Exatamente. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez queremos pedir, contamos com a sua contribuição, é tão simples, pô. Vai lá, clica aí no sininho, ativa notificações, se inscreve no nosso canal e nos siga também nas nossas outras redes sociais, como por exemplo o Instagram, para que a gente possa continuar aqui trabalhando e contribuindo com o seu processo migratório também. Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu! Com Deus, tchau!